Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos conhecimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Cristina. Boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos aqui reunidos, para estudar essa doutrina. E hoje eu escolhi um tema do Evangelho, que é o capítulo 23, que nos fala da moral estranha. Em alguns trechos do Evangelho, nós podemos perceber palavras e coisas que parecem não se dar bem, não ter uma sintonia com aquilo que Jesus, que era todo amor, todo paciência, veio nos dizer. E eu escolhi, para a gente começar, falando do item que nos fala: não vim trazer a paz, mas a espada. Nesse capítulo, no item 9, tem uma citação de Mateus, capítulo 10, que nos diz assim: não julgueis, que Jesus disse, não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada. Porém, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. E no item 10, cita-se Lucas: eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda. Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra o seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. À primeira vista, quando nós lemos isso, nos é bem familiar, porque nós vivemos muitos conflitos, entre as pessoas. Quanto mais próximas, mais conflitos. Mas nós que estudamos, que temos conhecimento da doutrina espírita, sabemos que não são conflitos, Somos todos espíritos que estamos juntos para evoluir e para melhorar as nossas relações. Então, quando nós viemos próximos, às vezes, precisamos resgatar algumas coisas, precisamos transformar nosso ódio, nossa mágoa, vários sentimentos que temos em amor, em perdão, e nada melhor para superar isso do que virmos juntos, não é? Então, essas lutas que se dão dentro de uma mesma família, de forma alguma, são nem um castigo de Deus e nem o que Jesus veio pregar. Veja aí, Jesus veio falar isso mesmo. Foi Jesus mesmo que disse essas palavras? A gente pode se perguntar. Mas foi. Ele é a personificação do amor e da doçura. Essas palavras atestam a elevada sabedoria dele. Tomadas ao pé da letra, claro, transformam uma missão pacífica em uma missão turbulenta e de discórdia. Então, os espíritos nos explicam, então, o que ele estava querendo dizer com isso, Em primeiro lugar, que toda ideia nova, ela encontra uma oposição. É uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a ouvir e aquilo encontra uma oposição. A resistência vai se dar mais à medida em que aquilo mexe mais com os interesses das pessoas. Se está tudo certo como está, para que mudar as coisas, Então, a resistência encontra-se na razão da importância desses resultados que se prevê. Quanto mais sentem-se que os interesses pessoais de determinados grupos que dominam estão ameaçados, mais existe resistência a essas ideias novas.
E Jesus veio proclamar uma doutrina que ela minava pelas bases a situação de abusos vividas pelos fariseus, pelos escribas e pelos sacerdotes de seu tempo. Eles estavam no poder, eles tinham todas as vantagens, então eles não queriam que nada mudasse. Por isso Jesus incomodou tanto e ele foi levado à morte porque eles acreditavam que com o homem morreria aquela ideia. Mas como aquela ideia era verdadeira, ela sobreviveu. Estava nos desígnios de Deus, desenvolveu-se em vez de apagar. Nasceu numa pequena vila da Judéia e foi plantar sua bandeira na capital do mundo pagão. E aí, o que aconteceu? O cristianismo, nessa época, depois da morte de Jesus, ele aparece quando o paganismo declinava. O paganismo era... as pessoas acreditavam em vários deuses, se baseavam nos poderes da natureza, então tinham várias divindades, as pessoas escolhiam em quem adorar ou não adorar ninguém, mas a razão já fazia ver que não era assim que as coisas aconteciam. De acordo com que o tempo foi passando e que os homens estavam evoluindo, aquilo já não servia mais. Mas, como os poderosos, eles tinham seus interesses serem mantidos, eles mantinham aquelas crenças, aqueles rituais, aquelas tradições com todas as forças, porque eles não queriam que nada mudasse. As evidências surgiam, brotavam, mas eles se apegavam, fingiam que não estavam vendo aquilo, porque eles não queriam sair do poder. O que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro se torna proveitoso para eles. Anteriormente, Sócrates e Platão já tinham abrido o caminho e preparado o espírito para essa nova ideia que ia chegar do cristianismo, da igualdade, toda essa ideia que Jesus veio implantar da caridade e que é o fundamental, qual é o cerne daquilo que Jesus veio nos dizer aqui, que o reino de Deus não é desse mundo, que a gente não tem que se preocupar com as coisas daqui. A gente tem o destino, nosso destino, não está aqui nessas coisas da terra. Veio ensinar o desapego, veio ensinar a igualdade. Então, o que aconteceu com os poderosos? Realmente eles se assustaram. E nós podemos ver, essa história que eu estou contando aqui, que parece muito antiga, a gente pode ver que isso acontece, não é? Por que não se dá estímulo à educação? Porque a educação vai clarear as mentes, vai fazer as pessoas deixarem a cegueira e saber que esse status de coisas que a gente vive não é o correto e vão querer buscar aquilo que elas acreditam. Então, nós ainda vemos que os poderosos e também as pessoas que são dominadas ainda mantêm essa mesma ideia. A gente mudou, mas mudou pouco. Então, quando a gente se reporta lá atrás para entender o que aconteceu, mas isso é coisa passada, por que essa pessoa está falando nisso? Porque isso tem a ver com a gente. Nós somos espíritos que viemos de lá, não é? Então, os primeiros cristãos, eles estavam tão convictos de tudo aquilo que Jesus veio dizer, a superioridade moral de Jesus foi tão grande que encantou os corações, mesmo que eles não compreendessem muito, com a razão, aquilo que Jesus dizia, porque era repleto de alegorias, era repleto de parábolas, essas coisas todas. Então, às vezes, a mente, a inteligência que eles tinham naquela época não alcançava toda a sua amplitude, mas os corações foram tocados. E na sede, lá em Roma, onde era a sede do paganismo, muitas lutas se travaram. E quantas inúmeras pessoas morreram em nome daquela ideia que acreditavam e morreram sorrindo porque tinham entendido a verdade. Mas o que aconteceu depois disso? Como as pessoas, nós inferiores que somos, não compreendíamos totalmente o que Jesus veio pregar, formaram-se inúmeras seitas, não foi? Inúmeras facções querendo ser o dono da verdade. E aqueles que eram perseguidos inicialmente em nome de Jesus e de tudo que ele trazia, passaram a ser perseguidores. Nós tivemos
18 séculos de história sangrenta em nome de Jesus, em nome de tudo que ele veio pregar, uma matança sem fim, uma tortura, né? Porque nós, inferiores, não entendemos a mensagem de Jesus, né? E aí, o Jesus, o que ele dizia, né? Isso, que todos os homens são irmãos, que Deus é soberanamente misericordioso e nos ensinou a amar o próximo, amar os nossos inimigos e fazer o bem a quem nos perseguia. Então, como a gente vê que é provado isso, né, que as guerras mais sangrentas foram as guerras religiosas, o cristianismo se implantou dos dois lados do mundo através de muito sangue e de muita né, desgraça, de muito massacre, de muita tortura. E a gente pode pensar, mas Jesus não sabia disso? Claro que sabia. Sabia que a nossa inferioridade nos impedia de ver tamanha luz e que a gente interpretou com aquela mente que a gente tinha e nos prometeu um Consolador que viria quando nós tivéssemos realmente uma capacidade de compreender melhor o que ele havia dito. Não é? E aí veio o Espiritismo, né? Veio o Consolador prometido através do Espírito da Verdade, que veio para nos esclarecer, veio explicar o que Jesus estava querendo dizer que o meu reino não é deste mundo, veio nos esclarecer que nós fomos criados simples e ignorantes e através das várias encarnações, das várias oportunidades e mergulhos na Terra, vamos alcançando, vamos progredindo e alcançando a perfeição que nos é, né, concedida, que a gente possa ter noção do que a gente está fazendo, né? E ele veio nos ensinar isso, mas vamos pensar um pouquinho, né? O Espiritismo também luta até hoje contra o orgulho, contra o fanatismo, contra o preconceito. E nós, aqui dessa casa, por que nós nos atemos ao que está aqui nas obras básicas? Porque nós não queremos ver repetida essa história que nós já vimos de séculos e séculos de brigas e de guerras sangrentas por causa de ser dono de uma verdade. Nós aqui cultivamos e defendemos e esclarecemos e divulgamos o que está nas obras básicas, porque foi o que está contido nessas obras que os Espíritos vieram nos dizer para nos esclarecer. Se a gente não proteger como um valioso tesouro que nós temos, isso pode ser confundido pela nossa inferioridade com tantas coisas, porque nós temos dentro de nós, uma parte de nós gosta muito de fantasiar, de criar situações mágicas, não é? E de achar que as coisas acontecem por milagre, colocar fora de nós a responsabilidade pela nossa felicidade, pela nossa transformação. E como nós temos uma história muito longa, onde pertencemos a diversas religiões, ainda é muito fácil para nós misturar isso tudo, botar tudo na mesma panela e deixar que o valor que os Espíritos vieram nos dizer se perca. E precisemos de mais guerras e mais lutas e mais tudo para poder conseguir enxergar a verdade. Então nós aqui, seres pensantes, não é? Não somos obsidiados, não somos seguidores cegos de José Manuel, como as coisas que a gente às vezes escuta por aí, mas somos espíritos pensantes que reconhecemos o valor do que os espíritos vieram nos dizer. Todo o trabalho hercúleo que foi feito por Kardec, todos aqueles que estavam com ele, para conseguir neste nosso mundo de provas e expiações imperfeito, fazer nascer essa luz, esse foco de luz em meio a tanta treva que a gente via. Então a gente não pode, a gente tem que ter o compromisso de não deixar que isso se perca e caia no senso comum. Veja, até hoje em dia, o nome de Jesus, ele é assim louvado e glorificado por muitos, mas ele também caiu no senso comum para outros. Ai, vem vocês com esse papo de amor, caridade, isso já cansou, não é?
Jesus, o exemplo maior que nós tivemos, também está caindo não é descrédito, mas numa vala comum, porque é usado os interesses pessoais que estão por trás, os interesses de grupos que estão por trás, com interesses econômicos, interesses de doutrinação mesmo, para que as coisas não mudem, para as pessoas tenham uma fé cega, que permita que eles conduzam os rebanhos, e não a verdade, não criar seres autônomos, seres inteligentes, pensantes. Isso serve a interesses também. E nós podemos deixar isso acontecer de forma alguma, porque está nos desígnios de Deus. Se as fogueiras, as perseguições, aquelas matanças todas não fez essa ideia morrer, não será. Tudo que a gente vê hoje no mundo, a desesperança das pessoas, o descrédito, a descrença, né? A falta de motivação para a mudança e para o novo, um conformismo, uma passividade, como se tudo fosse assim mesmo e tivesse que ser assim mesmo. Tem alguma coisa errada aí, gente. Nós não fomos criados por Deus, que é amor, para que tudo fique no mesmo. Nós fomos criados para evoluir. Então não é possível, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, que esse mundo possa ser melhor do que é. É porque é assim mesmo, né? Porque os espíritos inferiores, a atmosfera do nosso planeta, ela é de muito mais seres inferiores do que superiores. Então, por isso, a gente deixa para lá. É assim mesmo, como se nós não estivéssemos no contexto certo, né? É tanta desgraça, é tanta coisa, eu que não devia estar aqui. Então, mais uma vez, em algum nível a gente acha que Deus está errado, né? Por que eu vivo nesse lugar, então? Eu sou tão boa, ou eu já não faço mal para ninguém. Se nós estamos aqui, todos temos uma missão, pequena que seja, mas é porque nós precisamos, necessitamos das provas que nós estamos tendo. Então, o que Jesus quis dizer, né? Que ele quis dizer com essa passagem aqui, é o que está no item 16 nos esclarecendo. Não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. E os Espíritos nos dizem aqui também, né, que os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses, no tocante a este e ao outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. E mais adiante, os Espíritos nos esclarecem que as lutas que nós temos que travar no nosso tempo não são mais lutas sangrentas, né? Não são mais lutas de ódio, apesar de que em várias partes do nosso planeta nós vemos lutas sangrentas também ainda em nome de Deus e em nome de uma verdade que cada um julga possuir, né? Mas as nossas maiores lutas são de ordem moral. São essas as lutas que hoje nós devemos travar. E é pensando nisso que eu trago para a gente uma outra reflexão que a gente pode fazer em cima disso, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É uma reflexão que a gente pode pensar que um sábio, vou começar com um sábio persa, ele disse: se todo dia nos dedicamos a todo tipo de tarefas e obrigações, mas não dedicamos um minuto ao contato com a nossa essência, nós não fizemos nada.
nos falta prioridade. Nós todos encarnados aqui, estamos aqui para aproveitar essa oportunidade para crescer e para evoluir, para aprender. Não é? Se a gente faz um monte de coisas ao mesmo tempo, mas não tem um minutinho para olhar para a gente mesmo, nós não fizemos nada. E aí tem uma historinha que fala de um barqueiro. Ele era assim, um ajudante no reino, né? Tinha um rei e ele era um dos muitos servos. E ele, em determinada época, estava fazendo as vezes de barqueiro, para atravessar o rio e tal. E um dia chegou um sábio, né? Um sábio não, ele se dizia um doutor, porque ele era um pedagogo, era um dos homens que assessorava o rei. E virou para ele e falou assim, você sabe gramática? E ele respondeu, não. Então você perdeu metade da sua vida. Eis que teve uma tempestade e o barquinho estava ameaçando virar. Então, esse barqueiro virou-se para o pedagogo e perguntou, você sabe nadar? Aí ele respondeu, não. Então você perdeu toda a sua vida porque nós estamos afundando. Então nós podemos nos lembrar dessa pequena historinha porque é na nossa vida aqui. Se nós não nos preocuparmos com o que é essencial, com o que viemos fazer aqui, tivermos uma prioridade, perdemos a vida toda, perdemos a oportunidade inteira. E eu, ao começar a falar aqui, me referi aos encarnados, mas também temos os desencarnados que vêm aprender, né? E que mesmo no lado espiritual estão tendo a oportunidade de ouvir, de aprender, de evoluir. Se a gente não faz isso, perdemos nossa existência, nós encarnados, e retardamos o nosso avanço, o que não está, né, o que não seria legal para a gente. E é bom que a gente entenda por que as coisas acontecem. Falamos lá da Idade Média, falamos de Jesus, chegamos mais perto da gente. Existia agricultura, né? Antes da Revolução Industrial, era a agricultura, era o artesanato, essas eram as formas que as pessoas produziam e tinham o seu sustento. Lógico que existiam os feudos, onde tinham os muito poderosos e aqueles que eram camponeses, mas o que nós queremos enfatizar aqui nesse momento é que essas pessoas tinham uma convivência familiar, né? Os grupos familiares, eles trabalhavam juntos, ficavam muito tempo juntos, então eles tinham tempo de conversar, de fazer uma troca, de ter os erros e acertos juntos, se fortalecer, tinha uma convivência maior. Com a Revolução Industrial e o maquinismo, nós fomos tirados desse panorama que a gente estava acostumado, porque pela gente, o que é bom ou é ruim, se a gente conhece, fica para sempre. Então, se a gente não vai pelo amor, não vai pelo raciocínio, de repente a vida faz alguma coisa que muda a gente de rumo, porque a gente tem que aprender. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Então, a Revolução Industrial trouxe, com certeza, muitos benefícios, mas ela nos dividiu externamente em grupos que produzem diversos tipos de produção, né? O homem saiu de casa para trabalhar fora, às vezes longe. A mulher ficou, a princípio, cuidando da família e foi denominada rainha do lar, mas com o passar do tempo também teve que sair para trabalhar e os filhos foram deixados ao cuidado do outro. Então, a maneira da gente viver mudou. E internamente, esse consumismo, a gente querer, conforme os bens foram melhor distribuídos democraticamente, digamos assim, a gente teve mais acesso, também criaram-se vários conflitos dentro da gente, porque a gente queria cada vez mais, né? E esses conflitos fazem porque a cooperação foi substituída pela competitividade. Olha que forma de se relacionar completamente diferente. E nós aprendemos a competir, como se não fôssemos irmãos. Nos afastamos um pouco mais da realidade que o Cristo veio trazer, porque a gente passou a competir uns com os outros e querer esses bens de consumo, né? Querer ter bens, e o grande Deus dessa Revolução Industrial virou o dinheiro. Se antes não se aceitava mais que tivessem vários deuses, agora existe um grande e poderoso Deus, que é o Deus do dinheiro, o Deus do ter,
né? A gente tem que ter muitas coisas, né? E a gente vai ficando dividido e conflituoso e sozinho, não é? A gente vai se sentindo sozinho, porque todo mundo está numa aceleração total. Isso só vem aumentando. A gente se sente sozinho. Hoje somos mais amigos virtuais do que amigos de sentar e conversar. Numa mesma casa está todo mundo no celular, né? No Facebook, no WhatsApp, vendo notícia por ali e não conversam. Os jovens, a gente tem que brigar com os jovens para desligar aquilo, parar de passar mensagem toda hora, né? Às vezes com pessoas que moram perto, podiam estar se encontrando, conversando. E essa mania também está tomando os adultos, que você pode reparar no elevador, caminhando na avenida, onde você estiver, está todo mundo teclando no seu celular e deixando um pouco de lado a relação real, né? Isso que acontecia, né? Daqueles atritos, aquelas coisas que acontecem e devem acontecer para que a gente possa mudar, porque na internet eu posso ser o que eu quero, né? Eu posso morrer de raiva, mas eu posso botar algo lindo e maravilhoso e pronto. Eu não estou cara a cara, não estou olhando nos olhos das pessoas, né? Então nós, em vez de heróis, nos transformamos em escravos, sem perceber. Se a gente admitisse isso, teríamos a chance de transformar, de usar nossa força para nos curar. O verdadeiro sentido da felicidade continua sendo a gente honrar nossa posição, a gente se conhecer, honrar o que somos de valores humanos e influenciar o meio que a gente vive com esses valores, a partir dessa visão que nós temos que ter de dentro de nós, porque a consciência de Deus está dentro de nós, os valores estão dentro de nós. A gente tem que influenciar o meio, a gente tem que ser verdadeiro, valoroso e espalhar isso, porque uma sociedade que cada um pensa em si, ela se enfraquece, porque os olhos estão voltados para fora. Então a nossa forma para a gente ser verdadeiramente feliz é voltar os olhos para dentro. Porque quanto mais a gente estiver conflituoso e dividido, quanto menor a nossa força, a nossa energia, a nossa integridade. E a gente fica se atritando entre nossas vontades e as nossas ações. Essa sociedade é materialista e é predadora. A felicidade é vista como fazer o que se quer. Cada um pode fazer o que quer, seja lá o que for, não é? E isso que a gente vê aí, as coisas que a gente fala, né, de que estão aparecendo, né, as pessoas usam droga na rua, de dia ou de noite, as pessoas homossexuais se beijam na frente dos outros, a bandidagem está aí andando armada a qualquer hora. Isso é isso, fazer o que quer. Achar que ser feliz é fazer o que quero a hora que eu quero. Não que isso não existisse, mas aquele pensamento repressor de antes, né, do medo, que botava as pessoas com medo, fazia com que as pessoas se escondessem. Hoje, nós somos mais ousados e não temos medo. Então, a gente se expõe com todas as mazelas que tem. Mas essa sociedade mostra para a gente como se isso fosse bonito. Eu não ligar para ninguém, não sofrer por causa de ninguém, é a crista da onda. Eu usar as pessoas como uso as coisas, está na crista da moda. Poxa, é admirado uma pessoa que não sofre por ninguém, não sofre por amor. Um jovem que não se deixa bater, né? Ou mesmo a qualquer idade. Quando você mostra que é guerreiro, que é forte, você é admirado. Mas atrás desse guerreiro tem alguém que não se importa com ninguém. Cadê o senso de humanidade da gente? Eu duvido que essas pessoas não sofram. Ou se anestesiam, que é uma coisa que a gente vai falar aqui. A felicidade numa sociedade como a nossa envolve uma alegria menor, que é de satisfazer os apetites e as fantasias que a gente tem, né? Sair comprando tudo, achando que ter bens vai fazer com que a gente seja feliz, mas aquilo vira descartável. Você compra um iPhone 4, agora aí tinha o 4S, agora tem o 5, tem o sei lá mais o quê. Você nunca vai chegar lá naquela top de linha, porque quando você consegue chegar lá já tem outra coisa. Tecnologia sim,
né? Mesmo na medicina, quando você pensa que um remédio é o bambambam, já tem outro, já tem outro, já tem outro, a coisa vai numa proporção, numa velocidade assustadora. Essa é uma alegria menor. E a felicidade maior, qual é? É perceber-se valoroso, estar em paz com a sua consciência, sabendo ter feito aquilo que era necessário ser feito. O mundo virou um mercado e o ser humano um consumidor. Estamos divididos entre produtores e consumidores. Qual a diferença hoje entre um homem e um menino? O preço do brinquedo. Porque nós adultos também estamos atrás de brinquedos. Um peso brutal foi colocado nos ombros da gente, uma exigência de sucesso desmedido e seu correlato sentimento de fracasso na maioria das vezes, que nos tem acorrentado e conduzido a níveis de estresse que comprometem enormemente nossa habilidade de resposta, nossa saúde, nossa capacidade de agir de forma consciente. A gente parte para um imediatismo frívolo e irresponsável. Pense bem se não está acontecendo isso com a gente. Por que as pessoas vão, em vez de conversar, bebe, em vez de usa droga, sai para comprar? Aquela história do eu mereço. Eu estou durinho, estou no final do mês, mas estou chateado com alguma coisa. Eu estou merecendo. Vou lá e compro um negócio novo, boto no cartão de crédito e vou pagar para frente. Vou me endividar para frente, porque eu mereço. Então, a nossa felicidade está vinculada a coisas. E aquilo dá uma frustração quando chega a fatura do cartão de crédito. Não tem felicidade naquilo. Se você calhou de comprar um produto novinho que está com defeito, pronto, você é um infeliz, um desgraçado, porque o negócio não está pronto aqui agora. Eu vou ter que ligar para garantia, vou ter que ver onde é que tem. Não é imediato, né? A gente quer consumir felicidade assim na mão. A gente que compra na internet fica com raiva do correio porque o negócio está demorando para chegar, o correio não é mais o que era e agora a gente fica esperando sem saber se vai ter, se não vai ter. Então, essa é a alegria menor, é isso que a gente botou. Agora, essa rapidez, essas novidades todas são ruins? Não são. É bom se a gente não se esquecesse de que existem coisas eternas e que nós somos eternos. E que nós estamos aqui de passagem e não a passeio. Nós estamos aqui, que é aproveitar a vida. Aproveitar a vida, eu vim fazer o que eu vim fazer aqui. Tem um propósito de eu estar aqui. Deus não estava brincando quando eu vim para cá, vou para lá. Né? Tem um propósito, tem uma intenção. Quando eu me esqueço disso, é que todo o resto passa a ser desastroso para nós. Nós estamos no tempo do muito tudo e de tudo muito. Assim como existem muitos absurdos, a gente tem que passar a pensar também que existe um manancial de informações que alimentam a gente, que podem nos fortalecer. Não creio que nós sejamos culpados de nada, vítimas de nada. Não existem mocinhos nem bandidos. Nós estamos anestesiados por uma sociedade de consumo, uma sociedade onde a indústria do entretenimento é a que mais cresce e virou uma indústria, vejam só. A gente precisa tanto se divertir, a gente precisa tanto fugir, que a gente precisa se divertir muito. E isso faz parte de uma trama, porque a gente trabalha igual um louco, aí a gente tem que se divertir como um louco. E para a gente se divertir, adoidado, alguém que tem que trabalhar pra caramba. A gente não fica muito chateado quando é feriado e as lojas todas fecham, se a gente não é comerciário, claro, né? A gente queria que o supermercado funcionasse 24 horas. Mas para o supermercado funcionar 24 horas, tem que ter gente trabalhando 24 horas. Para uma livraria funcionar 24 horas, tem que ter gente lá trabalhando. Então, a gente alimenta esse leão que está devorando a gente. A gente cada vez precisa se divertir mais. Trabalhar mais para conseguir dinheiro, para se divertir mais, né? Fazer plantão, ou seja lá o que for, fazer hora extra para poder fazer aquela viagem de 5 diazinhos. Então, nós estamos botando nosso tesouro no lugar errado. E por que a gente tem tanta necessidade de fugir? Porque a solução não é olhar para dentro?
E olhar para dentro é difícil. Nós hoje vivemos um momento de Lázaros, porque nós temos uma letargia disfarçada de atividade. A gente faz tanta coisa, mas na verdade a gente está lá letárgico, quase morto. E Jesus não foi lá e não ressuscitou Lázaro? Pois é, tudo que ele veio ensinar para a gente, tudo que a doutrina nos escreveu aqui, que os Espíritos nos mandaram, também tem esse poder. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Mas o que é fazer a nossa parte? Então, explica aí o que é fazer a nossa parte. Eu vou contar para vocês, eu já trouxe isso aqui uma vez, é a lenda do rei Arthur. Eu vou usar isso como uma analogia para a gente pensar. Existia um reino devastado e dividido. A salvação era um rei que unisse esse país, né? Unisse num reino só e fizesse tudo de bom. Isso é uma comparação com a gente lá dentro, né? Está dividido. O mago Merlin prometeu ao rei Uther uma espada para curar e não para matar. Uma espada que tinha um brilho verde. Ela foi forjada quando o mundo era novo. Então aquilo era um tesouro. Só que aquele rei, ele não seria capaz de honrar essa espada. Essa espada estava cravada numa pedra. E ele não seria capaz de tirar. Por quê? Porque esse rei, o reino para ele existia para servi-lo e não para que ele servisse a esse reino. Então ele não conseguiu pegar a espada que seria de cura e não para matar. E aí, o que aconteceu? Apareceu Arthur. Vocês pensam que Arthur era um príncipe, era um rei que veio na sua glória? Arthur era um escudeiro. Era humilde. Humilde significa simples, da terra, sem sofisticação. E Jesus nos disse uma vez que se a gente não se tornasse criancinhas, não entraríamos no reino de Deus. E Arthur era puro. Arthur não era bobo, Arthur era puro. Ele tinha dentro dele os valores de Deus que estão dentro de todos nós aflorados. E ele teve, mas você acha que era só ele chegar lá e tirar a espada? Não, Arthur teve que se fazer um cavalheiro. Ele tinha que mostrar o seu real valor. E ele mostrou em bravura e em pureza. E ele conseguiu a espada que cura e não mata. Só que num determinado momento, Arthur quebrou a espada. Por quê? Porque ele permitiu que o seu orgulho e a sua raiva se utilizassem do poder que a espada possuía. Então a espada quebrou. Mas lembra que eu falei que Arthur era humilde? Ele reconheceu o erro dele. Reconheceu que o poder de Excalibur deveria unir todos os homens e não servir à vaidade de um homem só. Então, um outro ser, que é chamado na mitologia da Senhora do Lago, trouxe para ele de volta a espada inteira, né? E Arthur chegou à vitória, unificou o seu reino. E Merlin, quando ele e os cavaleiros estavam lá comemorando a vitória, disse o seguinte: lembrem-se do dia em que estiveram unidos sob as estrelas, pois a desgraça dos homens é esquecer. Esquecemos quem somos e a que viemos. Então, nós devemos fazer esse trabalho que Arthur fez. Esses valores preciosos e poderosos, essa pureza está dentro de nós. Esse reino unido e pacificado é um reino pronto para uma nova etapa de transformação. Não tem fim a nossa evolução. Não se sintam cansados com isso, mas isso deve ser um fator motivador. Por que eu vou ficar parecendo que estou morto se eu tenho muitas e muitas coisas boas pela frente? O reino do mundo precisa atingir o reino celestial. E como é que faz isso que Arthur fez? Todos nós temos uma ferida. Todos nós temos uma dor. É dessa dor que a gente foge. É de se encarar enquanto uma pessoa que sofre, que tem dor, que a gente foge para o mundo do entretenimento, para estar anestesiado, para olhar para fora e não olhar para dentro. Agora, essa mesma ferida que abre um canal para que a gente veja o outro
para que a gente veja a dor do outro, para que a gente se sinta humano. É essa ferida e é essa dor que unem a gente. Faz a gente se tornar solidário e conseguir buscar essa caridade, essa igualdade que Jesus veio dizer para a gente. É quando na nossa dor você olha para o outro e fala, ela também tem uma dor dentro dela, ele tem uma dor, todos nós aqui temos uma dor. É botar o dedo na nossa ferida, literalmente. É o que a gente pode chamar do tempo das cinzas. É uma descida. Esse momento precisa existir para que a gente possa se curar. Não são esses entretenimentos, essas coisas todas, essa fuga, não vai adiantar. A gente tem que descer dentro de nós mesmos, olhar com verdade e humildade para a gente mesmo e ver o que é negativo em nós. De que a gente foge tanto? A gente só pode se curar se a gente vê. Né? O médico só pode nos dar a medicação correta para a gente ficar bom se ele tiver o diagnóstico. Nós também só podemos nos curar olhando para nós mesmos. E aí eu descubro que eu sou invejoso. Eu tenho que transformar esse sentimento negativo, que seria a inveja. O que tem na inveja? Você ter o poder de observar e admirar o outro. Só que ele vem junto com uma coisa que é querer o que o outro tem e que é desejar que essa pessoa não tenha. É purificar. Se eu sei que eu sou assim, se eu entendo que eu sou assim, eu posso, quando eu olhar minha amiga casando e eu não, pensar, poxa vida, e eu sei que eu estou com inveja, né? Então eu fico na minha e penso, que bom, transformo o meu pensamento, que bom. Se para ela aconteceu, para mim pode acontecer. Se alguém comprou uma casa nova e a minha está um caco e eu não tenho dinheiro, poxa vida, é possível. Então eu vou trabalhar, eu vou juntar, seja lá o que eu vou fazer, eu vou atingir, eu também posso. Porque quando a gente tem esses sentimentos negativos, que na verdade são sentimentos que a gente nega, não são ruins, é que a gente nega, porque a gente quer ter uma imagem para os outros e para a gente mesmo de que a gente é bom. Eu não quero dizer para mim mesmo que eu sou ruim, eu quero achar que eu sou bom, eu quero ser bom. Então a gente nega essa parte de ciúme, inveja, ganância e tantas outras que nós temos por aí, né? A partir do momento que eu encarar isso e que eu transformar isso, isso vai deixar de ser minha fraqueza e vai ser a minha força. Vai deixar de ser aquilo que eu tenho que esconder dos outros para ser aquilo que vai me levar adiante, vai me impulsionar, vai fazer eu ser melhor. Porque eu vou trabalhar isso em mim. Eu não vou ter vergonha, isso é minha fraqueza. Não é? Ninguém disse que esse caminho de descida, esse autoconhecimento é fácil. Um sábio, uma vez, quando um discípulo perguntou a ele o que ele tinha feito, mas não queria, né, passar por isso, claro, queria pular a etapa, porque a gente queria achar uma mágica para ficar tudo bem. E o sábio respondeu, você não queira ser como eu sou sem ter passado pelo que eu passei. Jesus, que foi o maior modelo que a gente teve na Terra, vocês acham que Jesus foi criado por Deus já perfeito, maravilha? Não foi. É que nós desconhecemos a trajetória de Jesus que levou com que ele fosse. E melhor ainda, nós chegaremos lá. E saber que depende da gente é maravilhoso. E assustador, dá vontade de sair correndo, dá vontade de esquecer, né? Porque só depende de mim. Se eu queria começar uma dieta e começo toda segunda-feira, na terça eu já acabei, já parei, imagina como é que eu vou fazer para deixar de ser rancoroso, para deixar de ser invejoso, para deixar de falar mal da vida dos outros, se eu não consigo fechar a boca. Mas isso tem que buscar a força que está dentro de nós. Ela está aqui para a gente buscar. Ela está aqui para que a gente possa se tornar um ser valoroso. Aqui no mundo de provas e expiações, sim. E ser luz. Ser mais um ponto de luz de que a espiritualidade está ansiando para que possa ajudar os outros. Olha que lindo a gente pensar que nesse momento que a gente entra em contato com a nossa dor, é o momento que a gente pode ver o outro mais bonito, sem ser nosso competidor, sem estarmos competindo.
Porque na nossa essência não estamos competindo com ninguém, estamos competindo apenas conosco mesmo. E essa corrida aí, pelo sucesso, depende da gente. Deus é um Pai amoroso. Deus é todo sabedoria. Tudo que a gente passa pela vida é necessário. E assim, eu rapidamente, né, que se cada um aqui pensar na sua trajetória, nas suas dificuldades, veja se elas não são um tesouro da vida de vocês, que acabaram se transformando em algo muito bom, de compreensão, de união, de resgate, de restauração. A gente não pode negar, querer contar e achar que nós somos bem-sucedidos por aquilo que a gente acha que é bom e que a gente tem. Tudo aquilo que a gente considerou um entrave, um obstáculo, uma dificuldade, foi uma catapulta, né? Aquilo lançou a gente mais longe, mais depressa. Daí que Jesus diz, né? Eu não vim trazer a paz. A espada que ele veio trazer para cada um de nós é a espada da cura. É o Excalibur. Somos nós que temos que nos fazer cavalheiros, nos fazer competentes para tirar, desembainhar essa espada verde, que ela foi feita no início dos tempos. Vejam bem, o que isso pode significar para a gente? Ela foi feita com esses valores, com essa consciência de Deus, e com isso que é eterno e imutável. Que bom que Deus é eterno e imutável, e essa bagunça que eu vejo por aí não é a verdadeira, não é a verdade. Então, nos considerarmos sábios, seres que estamos trabalhando e valorizando aquilo que a gente já conseguiu, as nossas conquistas, e sendo isso, sendo pontos de luz para todos os irmãos, olhar para o outro como alguém que necessita de nós, que nós podemos ser força, nos juntarmos. Só assim, essa nossa sociedade que vivemos aqui pode se tornar melhor. Se cada um fingir que não está vendo, só reclamar, né? Achar que é assim mesmo, vou tocar é o meu, o resto que se dane. Nós vamos sair disso? Não vamos. Então Jesus veio nos trazer a esperança. Esperança não de esperar, mas de fazer acontecer. Porque somos eternos. E aquela coluna central de tudo que ele veio nos ensinar é: o reino de Deus não é desse mundo. Se descolem, se desprendam das coisas da materialidade, parem de ver as coisas só com o olhar de quem está na terra. Vocês são seres espirituais, vivam como seres espirituais na terra, cumprindo as obrigações, trabalhando, que também o trabalho é uma lei, né, eterna, mas se relacionando, mas crescendo, fazendo algo de bom, de positivo. Um ser eterno, que tem um Pai amoroso, não pode viver de cabeça baixa, desanimado, pelos pequenos obstáculos que aparecem na nossa frente, pelas pequenas discórdias e desavenças. Se eu não quero discórdias e desavenças, que eu plante a paz. Se alguém me magoa, vem aquela história também do presente, né? Se alguém vai te dar um presente e você não aceita, o presente é de quem veio te dar, certo? Veio te dar um ramo de flores. Eu não quero, sou alérgica à flor, pode ficar. A flor ficou com a pessoa. Ela leva embora e faz o que ela quiser da flor. Agora, a mesma coisa são as mágoas. Se alguém veio e te insultou, falou coisas que você não gostou, primeiro que ela falou, conforme cada um só pode olhar a vida com os olhos que tem. Então ela falou isso e fez isso porque é o que ela sabe fazer. Se você aceitar, quem vai ficar magoado, chateado, aborrecido é você. Se você devolver, pronto, você ficou tranquilo. E a pessoa que vai se virar, porque o ódio, a raiva, o rancor corrói quem destina, corrói a pessoa, não corrói o outro. Se eu não aceito o presente, eu saio dali livre e leve solto. Se eu trabalhar isso em mim, ninguém diz que isso é mágico. Nada é mágico.
você, a pessoa que se vire lá com as maldades e com as coisas dela, né? Saia dessa sintonia. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje para todos nós, né? Para mim também, de que eu quero essa espada, eu quero esse fogo que vai acender e vai depurar logo. Eu quero poder ser melhor e poder ser melhor para o outro, de verdade. E é simples ser bom, é um olhar. Humildade é ser simples, é um olhar, é um aperto de mão, é um estar junto. Não precisa falar nada, mas eu não sei o que eu vou falar. Estou aqui, pronto. Sabe, quando alguém te aborrecer, não devolva o aborrecimento, não leve isso em frente. Cada um sabe aí qual é o calo que aperta, né? Aquela provinha que é mais difícil de superar, ou as provas, cada um sabe se analisar um pouco, né? Mas somos todos vencedores. Podemos ser todos vencedores. Se a gente tiver essa fé raciocinada, se a gente se conectar com a espiritualidade amiga, que está sempre disposta a nos ajudar, gente que bota um guarda-chuva imenso e fica num desespero, num desamor, num desânimo, a gente escolheu isso. Mas, sabe, abre, tira o guarda-chuva e que todos nós recebemos a ajuda de que necessitamos. Para que a gente saia desta encarnação sabendo que fizemos, que seja um pouquinho, que fizemos, que nos permitimos ser ressuscitados da letargia em que a gente estava e ser agentes do nosso futuro, do nosso presente e do mundo em que a gente vive, com amorosidade, porque Deus é amoroso. Não precisamos de luta sangrenta, já passamos, não precisamos de briga, discórdia, nada disso. Vamos nos conectar com a força maior do universo, que é a do amor. E nós vamos conseguir dar grandes passos. Uma boa noite para todos, uma boa semana, que a gente possa realmente refletir sobre isso e fazer algo diferente nessa semana. Uma boa noite para todos vocês. Eu achei bastante interessante quando ela colocou aquela "eu mereço". Realmente, não é? A gente se acha, né? Eu mereço isso, eu mereço aquilo e vai indo, né? A vida vai passando. Também é do brinquedo, né? A diferença está no preço. Portanto, para o adulto quanto para a criança, porque nós estamos num mundo realmente muito consumistas. Então, nós precisamos rever valores, modificar padrões. E o esquecimento de quem somos e a que viemos. Isso é a coisa mais fácil que tem. A gente esquecer, né? O que nós viemos fazer aqui. Será que nós estamos aqui de turistas? Será que nós estamos aqui como aquele aluno relapso que é levado à escola todos os dias pelos pais e chega lá ele só quer brincar, não quer se preocupar em aprender nada? Nós estamos nessa escola abençoada de nossas almas, que é a Terra. É uma oportunidade fantástica que temos. Se nós observarmos, desde o momento que respiramos pela primeira vez, olha, gente, isso é lindo. É algo fantástico. Quando a criança dá o primeiro respiro, né, e chora. Está chorando, né? Aí as pessoas, está chorando porque nasceu, está chorando. Nada disso. Está chorando porque é uma reação anímica normal, né? Mas olha só, nunca mais, até o desencarne, aquele corpo vai parar de respirar. E que bênção não é esse oxigênio que temos na natureza? Tudo em nós circulando perfeitamente, os nossos corpos funcionando, máquina perfeita. Se nós não tivermos plantados em outras vidas, né, problemas que trazemos arraigados em nós, espíritos, nós vamos ter uma vida tranquila, vamos ter uma vivência tranquila, sem grandes dores, sem grandes sofrimentos,
Não é verdade? É uma máquina perfeita o nosso corpo. E é o meio pelo qual nos exteriorizamos aqui na Terra. Nós podemos demonstrar através desse nosso corpo alegria, tristeza, apatia, desamor, amor, tolerância, amizade, companheirismo. Temos tantos sentimentos positivos para exteriorizarmos nesse corpo, mas às vezes nós preferimos deixar, né, que a mágoa, a malquerência, o desamor deixe tomar conta em nós. Então vamos ser vigilantes, vamos estar nos observando mais, vamos procurar bem dizer cada amanhecer. Quando o sol bate na janela, na vidraça ou lá onde quer que estejamos, vamos bem dizer aquele amanhecer e que ele seja um dia proveitoso nessa escola que é a Terra. Então, é realmente fantástica a vida e vamos agradecer a Deus cada oportunidade de estarmos aqui nesse respirar e expirar. Coisa boa, né?